Recording in progress. Ok. Alô, amigos. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2025. Yes, nós temos bananas, está no ar. Dá para ouvir Tá, alguma coisa? deu para ouvir tudo, pô. Tá no ar e aí silenciou. Não, não está ouvindo assim falou Zaratustra? Se eu estou ouvindo? É. Não, não estou ouvindo. A Bom, música não. não faz mal. Eu sou José Inácio Werneck. Deixa eu desligar aqui, então, o Assim Falou Zaratustra. Eu estou em Avon, Connecticut, e Carlos Eduardo Novaes está Connecticut, Estados Unidos. E Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Novaes, eu ia começar com o Assim Falou Zaratustra, porque Ah, você deve se lembrar da abertura daquele famoso filme do Stanley Kubrick. Emílio, pensei nele ontem até. Você Stanley assistiu o filme Kubrick. ontem? Não, não, eu pensei nele ontem, Ah, porque pensou ontem. É, é 2002, né? O filme 2001. Uma 2001, Odisseia no Espaço Uma 2001. Odisseia no Espaço. Pois é, porque eu E, estou terminando a minha peça ah, que trata de um encontro de um astronauta com um ribeirinho nas ah, profundezas da Amazônia. certo. Tô com vontade, e a peça se passa em 2041. Ah, que Eu coisa. estava com vontade de botar o título 2041, um astronauta e o ribeirinho. E Ah, pensei ontem mesmo, pensei no filme do Stanley Kubrick. Mas é, vamos lá. eu me lembrei da famosa abertura do filme do Stanley Kubrick, com a música do Assim Falou Zaratustra, do Richard Strauss ao fundo, porque é aquela cena em que o macaco descobre que pode usar um instrumento, né? Um É osso, verdade. um fêmur que ele achou, e assim começa a evolução do homem. E eu li uma notícia extraordinária essa semana, ontem, no New York Times, Novaes. A Microsoft está desenvolvendo um super computador com um sistema novo inteiramente revolucionário que simplesmente é capaz de, veja bem, é capaz de fazer em 5 minutos um cálculo que os supercomputadores atuais não conseguem fazer em 10 setilhões de anos. Quer dizer, 10 septilhões, quer dizer, milhão, bilhão, trilhão, Claro, quatrilhão, claro. quintilhão, sextilhão, setilhão de anos. Os modernos computadores não conseguem fazer, e este computador que está sendo desenvolvido poderá fazer esse cálculo em 5 minutos, né, diz aqui, ou se for 5, ou se for 10, 5 minutos. E, Ah, e Novaes, você sabe que nós estamos aqui no universo, como o universo começou. A única coisa que sabemos com certeza, que a ciência moderna pode nos explicar, é que o universo começou há quase 14 bilhões de anos com o Big Bang, Big Man. a Isso. grande explosão, né? Ah, E uma expansão a partir de um ponto minúsculo. Essa expansão que continua acontecendo aí no universo, ainda está em expansão, e é imenso, não se sabe aonde, até quando vai se expandir. Agora, o grande mistério da vida qual é? O que está por trás, o que estava por trás dessa explosão, desse Big Bang que ocorreu há 14 bilhões de anos? O que estava antes, porque tem que vir de algum lugar. E esse algum lugar é Deus, porque não há outra explicação. Agora, o que é Deus? Nós não sabemos. Pelo menos eu não sei. Se alguém tem certeza de que sabe, uma pessoa feliz. Esse computador poderá, enfim, nos dizer o que está por trás do Big Bang. Isso é uma coisa notável. Quer dizer, espero que isso aconteça, porque é a grande dúvida que existe na humanidade, é essa. Você talvez tenha a certeza, a convicção de uma presença divina. Eu acho que deve haver um Deus, mas como, quando, como é, não sei. Tem não, a que questão é só você ter atrás do fé, Big né? Bang. Se você tem fé, você vai acreditar, pô. Sim, Nós mas estamos conversando é aqui muito simples exatamente você sobre acreditar em isso, Deus, fez sobre tudo, o que mas vem depois da tem, morte. tem que O ter que uma vem depois da explicação, morte. Pois é. tem que O ter uma sistema explicação sociológico maior. isso, quer dizer, esse happy end que não existe no final da vida, né? Algumas pessoas acham até que é bom morrer porque vão estar com Deus, vão estar no paraíso, vão estar numa vida melhor, coisas desse tipo.
É por aí. Mas eu prefiro falar do calor daqui do Rio de Janeiro. Então, Eu fala, prefiro ser mais atual. Eu não certo, quero ir chegar a sextilhões, a setilhões e coisas desse certo. tipo. Você sabe que, É, um trem, uma composição descarrilou aqui no Rio de Janeiro por causa do parte do calor, calor, porque porque o, a o, expansão. o metal se expandiu e Pois causou. é. Exato. Dizem que Já estava fazendo entendi. ali, dizem que estavam fazendo ali no ramal de Guapimirim, em Magé, no município de Magé, estava fazendo ali nos trilhos uma temperatura de 71 graus. E aí houve uma expansão dos trilhos e isso provocou o tombamento da composição. Quer dizer, eu não acredito nisso. Eu acredito que esses trilhos, que é mais ou menos o padrão que acontece aqui no Brasil, que esses trilhos foram colocados ali por uma empresa que era sócia de um político, que arranjou aí um esquema qualquer para botar os trilhos mais barato lá, para ver que os trilhos até são uma mistura de ferro com plástico, e aí a composição virou. Mas Mas só para te dar uma ideia do tamanho do verão do Rio de Janeiro. não, eu entendo. Agora, há uma explicação lógica, que é exatamente por isso que na junção dos trilhos das ferrovias eles deixam um espaço, porque com o calor Claro. o metal se expande, então eles deixam espaço para que não aconteça isso, que o metal se encontre e suba e cause um descarrilamento. Quer dizer, o calor no Rio de Janeiro, no Brasil, eu tenho lido nos jornais, é de tal ordem que é bem capaz de ter sido essa a razão. Sim, Não mas eu estou nunca bem ouvi falar nisso. Eu nunca ouvi falar nisso. Quer dizer, se é essa a razão, a distância não foi suficiente para impedir que o trilho é, não se expandisse. E mas aí porque os cálculos deve ter o da dedo da corrupção aí por trás. Eu não acredito mais, Zé Inácio. Acho que tudo que acontece aqui nesse país tem o dedo da corrupção por trás, tem o não, cupim da corrupção por baixo. pode Então, é ter. um esquema de políticos com empresas, com empreiteiros. Porra, o Toffoli agora mesmo não liberou aí o Palote aí, disse que o negócio do Lava Jato, que não aconteceu nada daquilo, que aquele dinheiro todo não era deles e que, enfim, liberou o cara. Mas diga, Pode fala. ter sido as duas coisas, né? Pode ter sido realmente a expansão, porque o calor que está fazendo no Rio ou no Brasil não se esperava há 50, a 60 anos, devido ao fenômeno do aquecimento global. Não, desde 1017, 1917, quando É, começaram as medições é, da temperatura. realmente não fazia naquela época o calor descomunal que faz hoje, mas pode ter também sido corrupção. Mas, Novar, me fala o seguinte: e o julgamento de Jair Bolsonaro? Eu morando aqui nos Estados Unidos, estou curioso por saber. Não, não, agora parece que as evidências estão maiores ainda, porque o Supremo Tribunal Federal liberou as imagens, os vídeos da delação do coronel lá, do Sim, coronel Cid. é. E aí aparecem coisas que Deus duvida, né? Entre elas, aí, ele conta num determinado momento, até que quando o Bolsonaro estava. Porque eu acho que ele sabe mais. O tenente-coronel Cid, Mauro Cid, né? O nome Mauro dele é Filho, Mauro é. Cid. Pois é, sabe mais da vida do Bolsonaro do que a própria Michelle. E diz no depoimento, entre outras coisas, entre outras confissões, o Mauro Cid diz que quando o Bolsonaro não estava bem, chamava ele para ir dormir lá no Palácio do Alvorada. Eu não sei se é bem no sentido da segurança, se era É, medo de ser assaltado, coisa desse tipo, mas é certo. um dado curioso. Agora, o que acontece é o seguinte: eu acho que estão cada vez mais próximas as evidências, eu acho que não pode haver mais evidência do que isso, e eu acho que até o final de março, provavelmente, isso vai lá ser para o Supremo, vai ser julgado, e se aceitarem a denúncia, ele vira réu. Bolsonaro vira réu e os 33 lá, os 33 asseclas deles, cúmplices dele, também viram réus também. Agora, O, o, me diga uma coisa que eu estou curioso por saber. O julgamento vai ser da primeira turma da do primeira turma. Supremo Tribunal, não vai ser no Tribunal Pleno, vai ser da Não primeira. vai ser no Tribunal Pleno, não. Parece que vai ser só na primeira turma. Eu E a acho, eu primeira acho, turma, fala. não, eu acho que deveria ser no Tribunal Pleno, porque embora no Tribunal Pleno haja lá uns dois votos que devam ir para o Bolsonaro, é, gente que ele mesmo nomeou,
ainda assim, a condenação, pelo que eu tenho lido nos jornais, é certa. E é melhor ter sido uma condenação, ou ser uma condenação pelo Tribunal Pleno, do que apenas pela primeira turma, onde o nosso caro Alexandre de Moraes tem o controle dos Não, o votos. Alexandre é o relator, né? O Mas Alexandre ele é o vai ganhar por relator. unanimidade. Pois Embora é. ele ganhe por unanimidade na primeira turma, seria melhor, mesmo não tendo unanimidade, na minha modesta opinião, ganhar no Tribunal Pleno. Agora, o importante é que isso chegue a um desfecho e que realmente, se o homem é culpado, como eu acredito que seja, pelo que eu tenho lido, vá para a cadeia, né? Pois é, esse é o problema, não é? Porque a gente tem um exemplo aí do que aconteceu com o Lava Jato, né? Em que roubaram aí milhões, bilhões de reais e, de repente, o seu Toffoli... Quer dizer, isso é uma outra armação também do Supremo. O Supremo tem coisas que Deus duvida. Então, tem aquelas decisões monocráticas. As tais decisões monocráticas são decisões de ditadores. O cara chega ali, bate o martelo e diz: agora, a partir de amanhã, o senhor Antônio Palocci não tem culpa de coisa nenhuma. Apaga tudo aí, devolve o dinheiro dele. E a denúncia, isso é que é um negócio mais impressionante, porque o Palocci chegou a fazer uma. Como é que se chama isso? Eu fico muito emocionado quando falo essas coisas. Ele chegou a fazer um depoimento confessando a participação dele em esquemas ilegais. Ah, E vai o Toffoli, que não conseguiu passar em 2 exames para juiz e que foi empurrado para dentro do Supremo pelo Dirceu, vai ele e começa a liberar todo mundo, como já tinha feito com o Marcelo da Odebrecht também, pô. Marcelo da Odebrecht, a Odebrecht meteu a mão em milhões, isso aí foi declarado, foi estampado, de repente chega o Toffoli e diz: não, 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 não houve nada disso, não. Quer dizer, é uma loucura, pô. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Mas agora, olha, já que nós estamos falando em filmes, falamos da 2001, Uma a Odisseia no Espaço. Odisseia. Você assistiu um filme, esse é um filme bem antigo, chamado A Carga da Cavalaria Ligeira? O Errol Flynn? Não. A Carga da Cavalaria Era Ligeira. o Errol Flynn? Ah, com o Errol Flynn? Eu acho que era. É. Me Mas eu não me mostrou lembro, não. Eu acho que eu o era muito nome do jovem filme, ainda. eu acho que era o Errol Flynn. É. Mas essa história, A Carga da Cavalaria Ligeira, é baseada num famoso poema, um dos mais famosos poemas da língua inglesa, de Lord Tennyson, Alfred Lord Tennyson. Isso foi na ocasião em que a Inglaterra, a França, e acho que a Inglaterra e a França, de um lado, estavam em guerra contra as tropas da Turquia, do outro. E houve na Crimeia essa famosa batalha. Isso vem do tempo da Rússia Imperial, do tempo dos czares da Rússia Imperial. E, Tá. devido à ordem de um oficial incompetente, 600 cavalarianos ingleses, chamada cavalaria ligeira, foram lançados contra uma posição russa e turca, em que estavam entrincheirados atrás de canhões. Quer dizer, foram dizimados, né? E esse episódio ficou famoso. Agora, isso serve para mostrar que esses episódios todos envolvendo essa região do sul da Europa, Crimeia, a Ucrânia e a Rússia, em que temos hoje essa grande confusão, da qual o Donald Trump é um personagem, no mínimo, desastrado, se não for criminoso. Isso é porque é uma região muito conturbada, é uma história antiga. A Ucrânia fez parte do império do czar, do tempo dos czares da Rússia. Depois, quando veio a Revolução Soviética, a Ucrânia fez parte da União Soviética desde 1922. O Leonid Brezhnev, primeiro-ministro soviético, era ucraniano. O Nikita Khrushchev, primeiro-ministro soviético, era ucraniano. O Nikita Khrushchev doou a Crimeia, que era parte da Rússia, sempre tinha sido, já desde essa época da carga da cavalaria ligeira, para a Ucrânia, porque ele era ucraniano. E naquela ocasião a Ucrânia fazia parte da União Soviética. E Aonde é que você quer chegar, porra? não, Onde é que você quer eu quero chegar com essa chegar no história seguinte, toda? quero chegar na confusão atual. Daí veio a dissolução da União Soviética
A Ucrânia tornou-se um país independente fora da União Soviética. Em 2014 ou 2015, o governo ucraniano, que era favorável à Rússia, não era mais a União Soviética, era a Rússia, foi derrubado numa revolução que, segundo muitos, foi financiada pelos Estados Unidos e planejada pelos Estados Unidos. E daí vem essa confusão toda. Daí é porque temos até hoje a Rússia disputando parte daquele território, porque historicamente, inclusive naquela região, não vai. Fala-se tanto o ucraniano quanto o russo. São todos eslavos, são praticamente primos. E agora está o Donald Trump querendo se aproveitar dessa confusão, depois de ter feito todas essas exigências absurdas quanto o Canal do Panamá, a Groenlândia, o Canadá e o Golfo do México. Agora vê o Donald Trump como condição para fazer a paz entre a Rússia e a Ucrânia. O que ele está pedindo é que a Ucrânia concorde em dar para a Rússia metade dos seus minerais estratégicos, que são muito importantes hoje nessa fase. Acabamos de falar de supercomputadores, inteligência artificial, tudo isso. Quer dizer, não sei onde é que isso vai parar, mas o Donald Trump realmente é uma figura que ela merece a algeriza por tudo que ele faz. É incrível. O homem agora só está aumentando a confusão que já era grande naquela parte do mundo. Acabou? Acabei. Falando em cinema, Ah, agora dia 2, que é o próximo domingo, sem ser esse o outro, que é um domingo de carnaval, vai ser a entrega do Oscar. E você sabe que eu eu ia ainda falar sobre estou isso. aqui, pois é, você sabe que eu ainda estou aqui, É, concorre em 3 categorias. certo. Concorre, a Fernanda concorre na melhor atriz, o filme concorre no melhor filme de língua não inglesa, de estrangeiro, e concorre também entre os melhores filmes. É, São três categorias. é. Você tem alguma opinião formada sobre a possibilidade de se ganhar algum Oscar em alguma dessas 3 categorias? Eu acho que vai ser difícil em todas as categorias. É possível, né? Coisas acontecem. João Fonseca, outro dia, ganhou o Aberto de Buenos Aires, chegou no Rio, perdeu logo na primeira partida. Então, é muito difícil. Agora, pelo que eu tenho lido aqui na imprensa americana, falou-se muito do Ainda Estou Aqui, agora já se tem falado menos. Então, eu acho que já não há mais aquele impulso, digamos, apoiando a candidatura tanto da Fernanda Montenegro quanto do filme. Agora, por falar nisso, Novaes, vai sair agora, Fernanda Torres. hein? Fernanda Torres. A Montenegro é Fernanda a Torres, mãe. filha da Fernanda Montenegro, perdão, Fernanda Torres. Ah, Vai ser agora, início de março, né? dia Semana que 2, eu estou te falando, domingo que vem, sem ser esse o outro. vem. É até um domingo de carnaval. Agora, Novaes, você vai estar fantasiado de Donald Trump, não? De Donald Trump, eu estou só esperando ver se os caras me entregam uma peruca amarela. Por falar nisso, Novaes, outra coisa que eu queria Escuta, mostrar. deixa eu dizer a você o seguinte: eu Ah, vou dar um palpite. Eu acho que a Fernanda Torres vai ganhar ah, o Oscar de melhor atriz, mas tomara. não acho que o filme vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Não acho. Acho Agora, que quem vai ganhar é o Emília Pérez. É aquele filme que junta mexicano com espanhol, com francês, com Diabo a quatro. realmente Ganhou aí na Inglaterra, inclusive. possível. Eu Ganhou o espero, BAFTA na Inglaterra. eu espero que pelo menos um Oscar sobre aí para o Brasil. Agora, por falar em Oscar, Novaes, uma coisa muito interessante, sobretudo nesses dias em que nós vemos essa conflagração que continua no Oriente Médio, né? Agora, inclusive, com essa discussão sobre quem matou a mãe e os dois bebês, um de 9 meses e o outro de 3 ou 4 anos, Hamas acusando os israelenses acusando Hamas. Eu acho uma coisa notável que há um documentário que é candidato ao Oscar como documentário, chamado No Other Land, Nenhuma Outra Terra. E o que é de notável é sobre isso. Esse documentário é sobre a expulsão de colonos não, de palestinos, a expulsão de palestinos moradores na Na Cisjordânia, que nos Estados Cisjordânia. Unidos é conhecida como West Bank, Cisjordânia. colonos israelenses infiltrados na Cisjordânia. Agora, o que é de notável nesse documentário é que ele é feito por 2 cineastas palestinos e 2 cineastas israelenses. Tá entendendo? Então, se juntaram tanto palestinos quanto israelenses para produzir esse documentário. Eu não sei exatamente qual é a tônica do documentário,
Mas o foco é esse, que é uma coisa muito conhecida, é a tentativa de colonos, que eles chamam settlers, israelenses, de aos poucos ocuparem a Cisjordânia e expulsarem os palestinos. Eu não sei o que, é que vai acontecer, agora eu quero saudar o fato de que, pelo menos em uma coisa, em um documentário que se faz como candidato ao Oscar, israelenses e palestinos estão trabalhando juntos em harmonia. Uma coisa incrível, né? Mas tem muito palestino, inclusive, que vive em Israel, né? Tem muito Mas, árabe que não, vive em Israel. eu sei disso. Muito, Eu sei, muito. mas Tem árabe árabes, israelense aí aos montes. árabes que moram, que vivem em Israel, mas são tratados, essa é que é a verdade, como cidadãos de segunda classe. Eles não têm Claro, claro. nem os direitos que os israelenses têm em Israel. Mas Mas isso, nós tratamos os nossos conterrâneos aqui como cidadãos de segunda classe, porra. Quer bom, dizer, muito, nós que eu digo não sou nem eu nem você, é o não, mas, governo, é o país. por falar em cidadão de segunda classe, não sei quanto tempo temos ainda, eu assisti aqui na televisão americana um documentário notável sobre um prédio que havia em São Paulo chamado Pele de Vidro. Você sabe da história desse prédio? Não, 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 Ele não foi sei. construído por um sírio arquiteto que migrou para o Brasil, um homem que parecia que era um gênio, projetou esse prédio, inicialmente era prédio para escritórios, depois a companhia dele foi à falência, parece que por problema, isso vem da época da ditadura, de 1960 e tantos, 1970 e poucos. A empresa dele foi à falência, o prédio ficou abandonado, a polícia passou a ocupá-lo, depois a polícia também desocupou o prédio, e acabou que os desabrigados, né, que é um problema grande no Brasil, os sem-teto, né, como acontece aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, esse país que todo mundo acha que é o líder do mundo, tem muitos problemas de desabrigados, de sem-teto. Mas no É que Brasil, eles chamam de cidadãos em situação de rua. situação de rua. Cidadão em situação de rua. Tem um cara ali, o cara está debaixo, está sem teto. O cara é É, um mendigo miserável, mas situação de rua. situação. Então, é Exatamente. como aquela coisa da demissão, de substituir que o cara foi demitido por diminuir os postos de trabalho. É, Então, agora exatamente. reduziram os postos de trabalho, quer dizer, pô, aumentaram as demissões. Mas vai lá, continua Mas aí. no fim, ô Novaes, o prédio pega fogo, morre Ah, muitos desses sem-teto que estão lá. Agora, o que há de notável nesse documentário que a televisão americana passou aqui é que, no meio de tudo isso, há uma entrevista, sabe de quem? De Jair Bolsonaro, dizendo que esses sem-tetos tinham que ser expulsos à bala. O homem, em vez de solucionar os problemas sociais do país, o homem quer expulsar os miseráveis estão invasores, expulso a bala. Isso passou aqui na televisão americana, traduzido em inglês para todo mundo ver. que loucura, que loucura. Então, você acha que está na hora de terminarmos? Eu quero aqui dar os parabéns ao PT, que está Ah, fazendo 45 anos, e que foi um partido importante aqui para esse país, ah, durante uma certa fase. Mas eu acho que já perdeu a importância, e essas eleições de 2024 em São Paulo dão uma amostra da falta de importância que hoje o PT tem no país, lamentavelmente, porque é um partido que tem uma ideologia e que é um dos poucos que tem ideologia. Mas eu estava vendo aqui, existem 645, eu acho, 645 municípios em São Paulo. Sabe quantas prefeituras o PT fez em 2024, nessas últimas eleições? quantas? Quatro. Meu, Quatro. pelo que eu tenho, não me espanta, porque pelo que eu tenho visto da imprensa brasileira, o Lula perdeu muito da sua popularidade, não? Eu acho que as coisas estão mais ou menos juntas, né? Estão encaixadas, estão próximas umas às outras, mas o Lula perdeu. Eu, particularmente, não acredito que ele tenha, em um mês e meio, caído despencado. Eu até escrevi um texto sobre isso, chamado Desmoronamento. Eu não acredito que ele tenha despencado 11 pontos em um mês e meio. Eu acho até que eu acredito na intenção da pesquisa, mas o número da pesquisa ainda me espanta. Você vê que Bom, agora, recentemente, inclusive, aquele candidato a presidente do Equador, à reeleição, o Balbo, não me lembro o nome dele, as pesquisas davam como ele ganharia no primeiro turno fácil. Está indo para o segundo turno agora. é certo. Mas É. eu acho que
o problema do PT, inclusive, entre outros, é o fato de que a tecnologia, os robôs, estão diminuindo aí a força de trabalho humana, física. É. Então, os operários, os trabalhadores, eles estão diminuindo a sua força aí junto aos embates sociais e econômicos. Pô. E o Bom, PT nós, está aproveitando diminuindo. esse tema de popularidade que você falou, eu não tenho certeza realmente de quanto tempo nós temos ainda. Acho que estamos chegando ao nosso limite, mas, em suma, não vai. Quanto à questão de popularidade, eu queria dizer uma coisa. Aqui nos Estados Unidos já começam a acontecer protestos contra o Donald Trump. É Eu um vi homem que aqui, está cedendo. eu vi aqui. Então, as pessoas olha, aqui estamos no inverno, né? Grande parte do país debaixo de neve e gelo. Ah, E, mesmo assim, gente indo para as ruas protestar, porque eu não sei exatamente onde é que isso vai parar, mas as perspectivas não são boas. Protestos contra ele e contra o Elon Musk. Não, eu vi aqui, saiu uma pesquisa, inclusive aqui, falando que a oposição ao Trump, quer dizer, a resistência, a crítica ao Trump, está em 51%. Quer dizer, houve uma inversão aí. A maioria pelo que diz a pesquisa, não sei se é confiável ou não, mas a maioria do povo americano que foi pesquisado, isso é uma projeção, está contra essas atitudes do Trump. Ele está com 51% de reprovação, Né? assim como o Lula está aí com E ele não 27%. chegou ainda aos 100 primeiros dias de governo, né? Porque aqui nos Estados Unidos há uma tradição de que os 100 primeiros dias de governo de um presidente são uma espécie de lua de mel. E fora É, dos 100 primeiros dias, as pessoas começam a protestar. Mas com o Donald Trump, os protestos já começaram. Não, vamos aproveitar para falar um pouquinho de futebol. Houve aí um boato, depois que o Manchester City foi eliminado pelo Real Madrid da Champions ah. League, que talvez o Guardiola vá ser o técnico da seleção brasileira. Você ouviu falar alguma coisa? Recebida a sugestão com gargalhadas. Diga lá. Nada, que isso, pô. Hoje, inclusive, saiu uma matéria grande no Globo falando da trajetória do Guardiola no Manchester City, né? Que ele está lá desde a temporada de 2016, 2017. Ele está quase há 10 anos e É, conquistou um caminhão de títulos lá, de todas sim. as ordens lá, da Champions League, da Premier League, da Liga Inglesa, da Copa Inglesa, diabo quatro. Pô. Olha, Mas agora, esse ano, está derrapando. o Bela Gutmann, um famoso técnico húngaro que foi para o Brasil e foi técnico do São Paulo e foi para Portugal, foi técnico do Benfica, uma figura muito conhecida, dizia que um técnico nunca deve ficar em um clube por mais de 3 anos, porque depois de 3 anos, dizia ele começa a feder, o técnico. Né? E o Claro. Guardiola está lá, você falou, há quantos? 12 anos, né? Desde 2016 e 2017. A Mais temporada de aqui 10 lá anos. Eles, ele está quase 10 por anos. aí, por aí. É, Agora, realmente, a queda do Manchester City é impressionante, porque é não verdade. dá nada. Não, mas ele reconhece. Ele É, acha que aquele período dourado do Manchester City já chegou ao final. E que isso é muito natural no comportamento dos clubes, dos times, enfim. E ele está com os mesmos jogadores que esteve o ano passado, o ano retrasado, e quando foi tetracampeão inglês, pô, com é. esses mesmos jogadores. O que eu acho que Muita aconteceu. gente fala que está faltando o Rodri, aquele espanhol que joga no meio de campo. Tem comentarista aqui dizendo que a ausência do Rodri é que está causando todo esse caos aí no Manchester City. E ele O, está Ro- machucado. o Rodrigo, vamos lembrar, o grande adversário do Vinícius na escolha Foi, do foi, Ballon foi, d'Or, né? foi. E o que aconteceu realmente é que depois que ele se machucou, e como é o nome daquele holandês, eu me esqueci agora, você deve saber, é que também joga no meio do campo, perdeu a forma. O time do Manchester City realmente, no momento, é um desastre. Mas uma última notícia, não vai. O Botafogo vai bem ou vai mal? Você que é botafoguense. Pô, tá péssimo, tá péssimo. Eu hoje botei uma nota. Ontem perdeu para o Racing, eu não vi o Botafogo dar um chute a gol em 90 e tantos minutos. Eu não me lembro da última vez que o Botafogo acertou um chute nas balizas adversárias. Não tem ataque. Fica o pobre do Igor lá, correndo de um lado para o outro.
e sem nenhum tipo de suporte, de apoio, como tinha antes com o Luiz Henrique e com o argentino lá, pô. O Então, Botafogo tá fica uma. aqui, estamos chegando ao fim, mas fica aqui o meu conselho, então, ao John Texel, o dono do seu time. Chame o Pepe Guardiola. Pois é, tem que ser alguém. A gente não tem técnico até agora, pô. A gente não tem técnico e você não tem o Dente ainda, né? Pois é, isso virou uma novela. Virou uma novela. Eu vou ter que voltar lá em fins de março, depois eu vou para o Brasil. Só na volta do Brasil é que eu vou poder botar o dente, aquele dente que eu tenho que fazer o implante. Mas é isso, Novak. Semana que vem, espero ver você fantasiado de Donald Trump. Pode deixar. Espera que a peruca fique pronta. Tá bom. Um Um abraço. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom fim de semana. Comente.